Olá, pessoal. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos esperar todo mundo entrar no webinar de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as promoções desse mês de novembro da Rai Bonjour e tirar algumas dúvidas referente a intercâmbio de idiomas no Canadá ou até mesmo em outros países que a gente tem parceria e também programas de idioma online, né? Tanto inglês como francês, como aconteceu ontem, né, nas aulas experimentais que a gente teve com quatro escolas. Eu fiz a aula pelo período da manhã-tarde, né, manhã de Toronto, tarde do Brasil, com a ILAC e a Atpal. E a Lila fez com a Quest e a English School of Canada. Então, alguns de vocês No período participaram da noite. no Foi período da excelente. noite dessas aulas. Então, a gente está aqui para explicar como é que funciona essas aulas de inglês online ou francês online, para quem quer aprender um pouquinho de francês, e divulgar sobre as promoções também do mês de novembro. Como vocês sabem, né, geralmente nos meses de novembro a gente faz várias promoções, né, a gente oferece várias promoções, então a gente reuniu algumas escolas para oferecer, né, alguns descontos bem legais, descontos bem exclusivos, então eu acredito que vocês irão gostar, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, vai entrando. Essa reunião, né, esse Tira Dúvidas vai ser gravado, na verdade já está sendo gravado, então a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Acredito que hoje ainda a gente vai conseguir postar isso no canal do YouTube, então se algum amigo seu não conseguir comparecer a esse evento online, é só você depois ir no nosso canal do YouTube e compartilhar o link do vídeo. É isso mesmo, Camila. E aproveitem para perguntar tudo sobre forma de pagamento, sobre horário de aula, como funciona a dinâmica das escolas. Quem pôde participar ontem aí com a gente, né, das 4 sessões, pôde perceber o quão dinâmico até o sistema online das escolas são. Infelizmente, a gente não conseguiu usar o sistema educacional que eles usam, que é para dividir as salas em grupos e fazer algumas atividades um pouco mais dinâmicas, mas eu acho que foi já o suficiente para entender o domínio, né, que os professores têm hoje já com a ferramenta online, então é bem interessante. Se o objetivo é fazer inglês para crescer no mercado de trabalho no Brasil, tem segmento de inglês para business e dentro de algumas outras áreas. Se o objetivo é vir fazer college no Canadá, tem os pathways, né, Camila? Sim, Então, sim. enfim, tem vários formatos aí que a gente pode avaliar, fora o inglês presencial, que eu acho super interessante, né? Fazer a visita exploratória dentro do destino que vocês mais têm interesse. A gente trabalha além do Canadá com vários outros países que também estão com promoções bem legais nesse Travel Month High Bonjour. E para vocês entenderem, as promoções vão começar de hoje, dia 11 de novembro, e vai até o dia 30 de novembro, tá? Então, para vocês conseguirem garantir os descontos que estarão sendo oferecidos, precisa fechar nesse mês de novembro, tá bom? Vou começar um pouquinho falando da Raibonju, para quem não conhece, é uma agência de intercâmbio. A gente foca tanto em aulas de inglês, francês, online, presencial, no Canadá e em outros países também, como também tem inglês para negócios, inglês para saúde, tem também Pathway, que é o preparatório de inglês acadêmico, e a gente também trabalha com colleges, universidades, estudo e trabalho, então é uma variedade enorme de programas educacionais que a gente oferece. São mais de 100 instituições de ensino que a gente tem parceria e são cursos de leste a oeste do Canadá. Então, a gente não trabalha somente com Toronto, Vancouver, Montreal, por exemplo. A gente trabalha com várias cidades, várias províncias do Canadá, né, de leste a oeste do país. E também, como eu falei, com cidades e países fora do Canadá também. Bom, então, se você tem interesse, de repente, ir para a Inglaterra ou Malta, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, a gente também oferece cursos nesses locais, tá bom? A gente já atendeu mais de 5 mil estudantes no Canadá, né? E a gente também teve estudantes fora do Canadá também. E temos equipe espalhadas em vários locais do Canadá e também no Brasil, né? Então, Montreal, Toronto, Vancouver, eu fico em Toronto, a Lila fica em Toronto, mas tem gente também em Calgary, tem em London, em São Paulo, né? E
a gente também tem Bogotá, em Bogotá, lá na Colômbia, que atende todos os clientes do Latam. Aqui, a gente fez uma timeline do processo da Raibunju Experience, né? Então, o primeiro contato é com a consultoria educacional personalizada, a gente faz esse atendimento personalizado, customizado, depois a gente faz o registro do aluno na instituição de ensino, auxilia no pagamento junto à instituição, depois a gente passa o contato do consultor de visto, que é parceiro nosso, para quem não tem visto ainda, né, e precisa de um visto para estudar fora, esse consultor de visto vai auxiliar o estudante. Depois que o visto sai, né, ou ainda enquanto o visto não sai, os nossos clientes participam de um workshop pré-embarque, geralmente são 2 a 3 dias de workshop pré-embarque, onde a gente tira todas as dúvidas dos nossos estudantes, a gente acaba falando sobre variados temas, como chip, para você comprar um chip antes de chegar no Canadá, por exemplo, ou como é que funciona o sistema de saúde do Canadá, ou como você tem que se portar na entrevista quando você chega no Canadá com o oficial de imigração, qual é a documentação para levar também com você. Então, tudo isso a gente acaba tirando a dúvida. Como alugar imóvel, né, Ferreira? Como abrir conta em banco, tudo isso. Alugar imóvel, conta em banco. Para quem vem com filhos, por exemplo, precisa matricular filho na escola ou creche, a gente dá todo o passo a passo. Então, nesse workshop pré-embarque, a gente acaba englobando muito assunto, sabe? Muito tema é abordado. E só os clientes da Raibunju terão acesso a esse workshop pré-embarque. Depois que seu visto é aprovado, a gente faz um encontro individual com você para tirar suas dúvidas específicas. Geralmente é uma reunião aí de 30 a 40 minutos, onde nossa equipe de pós-venda vai conversar com você, uma reunião com vídeo para tirar todas as suas dúvidas antes de você chegar no Canadá, tá? Depois desse encontro individual, se você quiser contratar acomodação e seguro-saúde, através da Raibunju, a gente também vai te auxiliar nesse processo, que é o processo número 7. Quando você chegar no Canadá, você ainda vai ter um encontro de boas-vindas com a nossa equipe, né? Esse encontro de boas-vindas pode ser presencial, pode ser online, mas você terá esse suporte no Canadá. E se depois, né, para quem tem interesse de continuar no Canadá e quer saber como é que funciona o processo para se tornar residente permanente, cidadão canadense, a gente também passa o contato de uma consultora de imigração regulamentada pelo governo do Canadá. Então, você de repente veio para o Canadá, amou o país e quer continuar no país de forma legal, a gente oferece esse serviço através dos nossos parceiros também. Falando um pouquinho agora, né, sobre o tema desse webinar Tira Dúvidas, tá? Ele é Tira Dúvidas porque a gente vai tirar dúvidas de vocês, tá? Então, a gente já tem algumas dúvidas que a gente já recebeu no nosso Instagram, então a gente vai responder essas dúvidas que a gente já tem conosco, mas caso apareça qualquer dúvida e você de repente queira tirar essa dúvida agora ao vivo, é só deixar aqui no chat ou no Q&A aqui do próprio Zoom, né, que a gente consegue responder para vocês agora ao vivo, tá bom? Então, como eu falei, essa promoção vai ser de 11 a 30 de novembro e a gente chamou de Travel Month, tá? Então, 11 a 30 de novembro vão ter descontos de até 50%, né? Programas de intercâmbio, cursos online de inglês ou francês, e o programa de estudo-trabalho, que é o que a gente chama do Career College, tá? Só lembrando que esses programas de estudo-trabalho, eles não são elegíveis à PGWP, são programas de estudo e trabalho, onde o aluno estuda e vai poder trabalhar Career College, tá bom? O legal do estudo e trabalho é que o valor ele é mais acessível e o nível de inglês exigido também é menor, né, Lila? Então, muita gente acaba vindo fazer um programa de estudo e trabalho e porque funciona já tem super bem como porta de entrada também, né, Ferreira? Então, uma coisa que a gente fala muito é, se você às vezes já tem um nível de inglês um pouco aí dentro do intermediário e quer passar mais de 6 meses no Canadá ou quer viver uma experiência de trabalho no Canadá, eu acho que o programa de estudo e trabalho é excelente, porque você vai poder trabalhar part-time enquanto estuda, no período de férias, você pode trabalhar full-time e você ainda vai ter o período do co-op também para trabalhar full-time. Exato. Então, programas de estudo e trabalho também estão com promoções nesse mês de novembro. Se você tem interesse em fazer um programa de estudo e trabalho como esse, entre em contato com a Raibunju, porque a gente consegue te passar vários orçamentos. Esses programas de estudo e trabalho têm várias áreas, como tecnologia, como business, marketing, vendas. Área de turismo, área de marketing. Exato, hotelaria. Então, são várias áreas, né? Eu não sei qual é a área que você tem interesse, mas entre em contato com a gente se você já tem em mente qual a cidade que você
você deseja fazer o intercâmbio, qual a duração do intercâmbio, é só enviar um e-mail para contato@raibonjour.com que a gente já consegue enviar um orçamento com a promoção desse mês de novembro, né? Então, para você conseguir esse desconto, envia ainda hoje ou nesse final de semana para enviar mais ou menos, vamos supor que você, eu já sei para onde eu vou, eu quero ir para Halifax, fazer um intercâmbio de 8 semanas e quero acomodação em casa de família, né? E vou sozinho. Então, se você já sabe qual a cidade, qual a duração, manda para a gente. E se você tiver em dúvida, eu não sei se eu quero ir para Halifax ou para Toronto ou para Vancouver ou Victoria, manda todas essas cidades que a gente passa para você o orçamento de todas essas cidades e essas durações que você tem interesse também, tá bom? Essas aqui foram algumas artes que a gente fez, né? Então, como eu estou falando, estudo e trabalho, idioma inglês ou francês. E quando a gente fala idioma inglês ou francês, se você quiser começar o inglês ou francês do Brasil, de onde você está, não sei se você está no Brasil ou em qualquer outro país, mas se você quiser começar esse inglês ou francês online, você pode começar online no conforto da sua casa. São aulas ao vivo, tá? Quando a gente fala aula online, não é aula gravada. Vai ser aula Exato. ao vivo. Então, para as pessoas que conseguiram participar das aulas de ontem, né? A gente fez 4 aulas experimentais ontem. Então, para quem conseguiu participar, foi muito legal, porque vocês conseguem ver que são aulas ao vivo e os professores, eles sempre chamam os alunos para participar, né? São geralmente 2, 3, 4 horas por dia, de segunda a sexta, vai depender da carga horária que você vai querer contratar, né? Depende da escola. Exatamente. Tem escola que oferece, por exemplo, eu só posso 1 hora por dia, né? Então, tem escola que oferece essa opção de você fazer somente 1 hora por dia de aula, tem escola que oferece 4 horas por dia de aula, né? Então, vai depender da tua disponibilidade, do teu horário, tem aula pela manhã, tem aula à tarde, tem aula à noite, então, se você quiser saber valores, se você quiser saber a questão do horário, né? Qual é o horário que tem disponível, qual é o valor referente a essa 1 hora de carga horária por dia, ou 4 horas de carga horária por dia, fala para a gente que a gente consegue enviar o orçamento para você ver essa diferença, e de repente, se você quiser começar, pode começar. Muita gente pergunta, né, Lila, também, mas meu inglês é muito básico, zerado, será que dá para fazer essas aulas online? Será que eu vou conseguir acompanhar? Consegue, tá? Você vai fazer um teste de nivelamento, esse teste de nivelamento é gratuito, com o resultado do teste. Se o resultado disser que você é básico, a escola vai colocar você no nível básico com outros estudantes do seu mesmo Exatamente. nível, entendeu? E aos pouquinhos você vai melhorando, vai conseguir desenvolver e vai chegar até o nível que você quer, o nível avançado. Se teu objetivo, por exemplo, é entrar em um college ou universidade depois, ou se o teu objetivo é simplesmente melhorar o seu inglês para conquistar um trabalho remoto numa empresa americana, né? E você precisa do inglês para isso, também vai poder ajudar. E, Ferreira, o que eu acho que é interessante a gente falar aqui, é uma coisa que eu converso muito com os nossos estudantes, se a ideia é evoluir no inglês antes de fazer uma viagem, né, para estudar o inglês, ou para fazer um college, ou para fazer um programa de estudo e trabalho, pensem que o custo da hora-aula é muito mais baixo do que o padrão do Brasil. O que a gente fala muito aqui, na média de você pegar uma turma de 15 horas semanais, você vai estar pagando uma média de R$ 37 a hora-aula. Então, é uma diferença, né, bem grande. Às vezes a gente tem alguns argumentos, Lila, mas eu estou pagando, sei lá, R$ 300 por mês para ter aula de inglês, mas às vezes você está pagando 1 hora por semana, né? E aí eu acho que isso é importante vocês terem em mente que o valor da hora-aula do online vai variar aí entre R$ 35 e R$ 38, o que eu acho que é bem interessante e bem acessível para quem quer evoluir no inglês, independente de ser para trabalho ou para fazer um college, mas é bem, bem interessante e a evolução é muito mais rápida. E lembrando, gente, que esses professores, eles são nativos, tá? Então, eles não falam português. Não falam português. Então, você vai ter que se virar nos 30 para conseguir falar inglês, e isso vai ser muito bom, isso é muito positivo. Porque você vai tentar, você vai tentando, porque se você falar uma palavra em português, ele vai dizer assim, não entendo. E quando você faz uma aula com um professor brasileiro que fala inglês, às vezes você acaba falando uma palavra ou outra em português para o professor traduzir, não é? Então, é muito diferente você ter aula com um professor
nativo, que não fala teu idioma. Outro detalhe que você vai estar em uma sala de aula com a virtual. turma de estrangeiros, né? Exatamente, com a turma de estrangeiro. Então, você vai... Pode ser que tenha outros brasileiros na sala? Pode ser. Mas vão ter outros estudantes de vários locais do mundo. Então, vai ter gente do Japão, Itália, França, Rússia, entendeu? Então, gente do mundo inteiro. Então, não adianta você falar português e aqui até os outros alunos também não vão entender. Imagina se um aluno, por exemplo, do Japão começa a falar em japonês lá, você também não entende. Então, assim, todo mundo vai ter que falar um único idioma, que é o inglês, e isso vai fazer com que o teu inglês desenvolva muito mais rápido, né? Fora que você vai ter esse contato todo dia de segunda a sexta-feira. Então, o teu inglês, ele vai melhorando aos poucos. Eu já tive aluno que começou no nível basicão, né? E chegou ao avançado e já está, inclusive, aqui no Canadá fazendo uma universidade. Então, para vocês verem que é possível esse desenvolvimento, mesmo fazendo ou inglês ou francês online. E, Ferreira, esquecendo um pouco até essa questão do college, às vezes eu sugiro muito, Lila, eu tenho um nível aí entre mais básico e intermediário, e eu queria só fazer 4 semanas presencial no Canadá. Eu super sugiro fazer pelo menos 8 semanas do online, para você poder evoluir um pouco mais e aproveitar muito mais as suas 4 semanas no Canadá, enfim, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país da língua inglesa ou, enfim, francesa que vocês optarem. Porque você vai conseguir se comunicar melhor na rua, você vai conseguir entender melhor aonde a gente corrige a gramática também. Eu falo isso porque até hoje vou fazer 7 anos de Canadá e o erro da gramática, ele existe. Mas o que mais me ajuda no inglês é essa comunicação na rua, no restaurante, na farmácia, enfim, você vai buscando aí uma forma de se comunicar. Então, quando a gente já chega aqui com um pouco mais de prática, essas 4 semanas elas vão ser muito melhores aproveitadas. Então, pensem nisso também, mesmo que o objetivo não seja fazer college, seja apenas fazer 4 semanas ou 8 semanas de inglês presencial, mas tentem fazer um pouco do online para vocês ficarem mais confortáveis na comunicação para quando chegarem aqui. Exato, isso acontece muito, porque muitas vezes a gente atende estudantes que só tem um mês de férias, né? Lá no Brasil, normalmente é um mês de férias, então só consegue vir para cá ou para qualquer outro país para ficar 4 semanas. Geralmente, essa primeira ou segunda semana, até a segunda semana, é o período de destravamento. Você ainda está destravando o teu inglês, está com medo, né? E aí, quando você começa a gostar na terceira semana, depois você só tem mais 2, que terceira, quarta, acabou, entendeu? Exato. Então, se você faz 4 semanas, como o Lila falou, ou 8 semanas online, você já está destravando o seu inglês nesse período e já chega aqui, ó, pronto. E aí você vai conseguir aproveitar muito mais o teu intercâmbio de 4 semanas, né? Que é um período curto que geralmente são... é o que a maioria dos estudantes acabam fazendo, né? O período de 4 semanas. Tem estudante que faz mais. Se você quiser fazer, Camila, mas eu tenho tempo para fazer 6 meses. Ótimo, não tem problema. Você vem e faz 6 meses. Eu fiz 6 meses de intercâmbio aqui no Canadá em 2010 e amei a experiência. Eu só ia fazer 4 semanas, né? Só ia fazer um mês, mas acabei ficando mais tempo, consegui estender. Não, antes de vir para cá, eu não vou querer ficar 6 no total. Meus pais autorizaram, fiquei 6 meses aqui, foi muito legal. Aproveitei bastante, melhorei bastante meu inglês. Depois acabei vindo para cá para morar no Canadá de forma definitiva. E Camila, adicionando isso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de 3 meses, mas meu inglês era super, super básico. E aí, depois de quase 5 anos, eu vim fazer também 6 meses de inglês no Canadá e a diferença foi gritante, porque eu já tinha, né, um pouco mais de evolução no idioma, então a gente acaba se sentindo muito mais confortável. Mas, assim, a experiência do presencial, eu acho que ela é incrível, né, de várias formas, pelas pessoas que você conhece, pela imersão no idioma diariamente, né, aqui, enfim, se você estiver em casa de família, ou até mesmo com os amigos que vocês fazem nas escolas, com as atividades que as escolas fazem externa, extra classe, também são, enfim, é excelente. Eu acho que a experiência, né, o viver a experiência presencial é muito, muito, muito importante também. Deixa eu passar aqui o slide. E
em relação ainda à promoção desse mês de novembro, tá? Então, quem fechar esse mês de novembro, o programa intercâmbio, vai ter o intercâmbio presencial para ter esse desconto seguro viagem, tá? Porque quem vai fazer online não precisa de seguro viagem, porque não vai viajar, não vai sair do Brasil, né? E também nem vai precisar da assessoria de visto, mas quem vier fazer o intercâmbio presencial, e vamos supor que essa pessoa não tem ainda o visto de estudos para vir estudar no Canadá, não tem um ETA, não tem um visto turismo, né? Então, a gente conseguiu fechar a parceria, né, com uma assessoria de visto, então está dando 15% de desconto para todos os estudantes que fecharem com a Raibunju nesse mês de novembro, né? A partir de hoje até o dia 30 de novembro vai ter 15% de desconto na assessoria de visto, tá? Junto com o consultor de visto, que é parceiro nosso. E também vai ter desconto no seguro viagem, né? Acredito que a maioria de vocês devem saber, né, que para vir para o Canadá estudar, né, fazer o intercâmbio, precisa ter um seguro viagem, né, para você ficar coberto caso aconteça alguma emergência de saúde durante esse período. Então, você precisa contratar esse seguro viagem antes de você sair do Brasil, né, e ele precisa cobrir todo o período que você estará no Canadá. Então, em fechar, nesse mês de novembro, também vai ter desconto no seguro viagem, 30% de desconto, tá bom? Em relação às escolas, Lila, tu queres falar um pouquinho das escolas que a gente está com parceria e que estão oferecendo os descontos, ou as cidades que estão com os descontos, porque para quem tiver interesse, como eu falei, é só entrar em contato com a gente que a gente consegue passar o orçamento customizado para você, porque tem gente que quer 4 semanas, tem gente que quer 8 semanas, tem gente que quer 12, tem gente que quer Halifax, outra pessoa quer Toronto, outra pessoa quer Montreal, então assim, cada escola, cada cidade, a duração também influencia muito no valor, né? Então, o ideal seria, para quem tem interesse de saber os valores, quer contratar, precisa entrar em contato com a gente, porque a gente consegue passar o orçamento customizado de acordo com o que você está buscando. Exato, excelente, Camila. E, enfim, e mais uma vez, a gente trabalha com diversos países, então várias escolas estão com promoção nesse mês de novembro. Acabei de receber aqui da Quest uma promoção excelente, pague 3 e estude 4. Então, isso aí já baixa bastante, né, o custo de um intercâmbio de 4 semanas. A English School está com promoção. As 4 escolas que a gente fez o evento ontem estão com promoções excelentes no presencial e no online. A gente tem promoção em escolas de Halifax, de Montreal, London, Toronto, Vancouver, Calgary, enfim, no Canadá, basicamente todas as escolas que a gente trabalha, em todas as cidades que a gente trabalha, estão com ótimos descontos. E aí a gente também tem, como a gente falou aqui antes, outros países, como África do Sul, como Malta, né? Enfim, vários outros destinos, Estados Unidos, vários outros destinos com programas de inglês com valores bem, bem atrativos. Uhum, exato. Para quem, por exemplo, não tem visto para vir para o Canadá e está querendo fazer um intercâmbio já para ontem, Malta pode ser uma opção, né? Porque para Malta, se não me engano, não precisa de visto, é um período curto de 4 semanas, então pode ser uma opção você fazer um intercâmbio em Malta. Na Europa, né? Na Europa, em Malta, na África do Sul, os acessos, né, para brasileiro são mais fáceis. Então, se você não tiver visto canadense, se você não tiver visto americano, e você quer aproveitar aí as férias de janeiro para fazer o seu intercâmbio, não se preocupa, tem países que os acessos são mais fáceis, que a gente não precisa de visto e que tem excelentes custos aí para você fazer seu intercâmbio. Exatamente. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui a gente consegue ver algumas escolas que a gente colocou aqui na logo, né? Então, como a Lila falou, né? Calgary, Vancouver, Victoria, Montreal, Charlottetown, né, que eu acho que é Charlottetown. excelente para a experiência de imersão do inglês. Muita gente pergunta, né, Lila, qual seria uma cidade interessante, assim, que eu não vou encontrar tanto brasileiro e que eu vou conseguir mergulhar bastante na cultura canadense. Charlottetown é uma opção interessante, né? É bem interessante. Eu indico, eu tive vivi a experiência, né, de ir na cidade, de assistir aula na escola, né, que é a Study Abroad, e é excelente. Você vai viver o idioma
de fato, as famílias das acomodações também, elas funcionam um pouco diferente do que as famílias nos grandes centros, né? Acho que muita gente sabe disso. Então, você vive realmente a imersão do idioma nessas cidades menores, e a cidade de Charlottetown é linda, é uma cidade estudantil, é uma cidade de praia, é uma cidade bem turística. Então, é uma experiência bem, bem legal. Ótimo. E aqui, a gente está chegando ao final, a gente vai deixar agora as perguntas e respostas para a gente responder. Agora, no finalzinho, a gente tem algumas perguntas, né, Lila, que a gente já tinha separado. Exato. Se vocês, de repente, têm alguma pergunta, por favor, coloca aqui no chat, eu coloco aqui no Q&A, que a gente vai conseguindo responder. A gente vai deixar aí cerca de 10 minutinhos a 15 minutinhos para a gente conseguir responder tudo. Tem uma pergunta aqui, Ferreira: quais são as formas de pagamento dos programas de idioma? Então, são várias formas de pagamento. Você pode pagar à vista, se você quiser, via Pix ou transferência bancária. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, também existe essa opção. Se você não tem, por exemplo, limite alto no seu cartão de crédito, você pode pagar uma parte via Pix, e o valor que você tem limite no cartão de crédito, a gente consegue passar o restante no cartão de crédito, parcelar em 12 vezes sem juros. Se você quiser também fazer o seu pagamento parcelado via transferência bancária, né? Ah, Camila, não tenho cartão de crédito, eu só consigo pagar via transferência bancária. Como é que funciona? Dá para pagar via transferência bancária, porém você tem que quitar o curso todo pelo menos 45 dias antes do início do seu intercâmbio. Então, vamos supor que você comprou um intercâmbio agora, nesse mês de novembro, para fazer em julho do próximo ano, nas férias de julho, no verão. Não tem problema, você vai fazendo o pagamento via transferência bancária, via Pix, né? Começando agora em novembro até a quinzena de maio, mais ou menos, né? Então, em maio você teria que quitar o curso todo, porque o seu curso já vai começar em julho, né? Então, cerca de 45 dias antes do início das suas aulas, né? Antes do início do seu intercâmbio, você precisa fazer essa quitação. Essa forma de pagamento, a gente só consegue fazer dessa forma para intercâmbio presencial. Se você tem interesse em fazer o intercâmbio online, você tem que quitar o curso todo, totalmente, antes de começar esse curso online, tá? E aí você pode quitar o curso todo fazendo a transferência via Pix ou Parcelamento no cartão de crédito, ou né? parcelamento no cartão de crédito. E aí, geralmente, o parcelamento pode ser até 12 vezes sem juros também, a gente consegue fazer isso para vocês, tá? Eu vi alguém levantando a mão. Isso, o Oswaldo Costa, eu vou liberar aqui para você fazer a tua pergunta, tá, Oswaldo? Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Oi, Estamos te Osvaldo, ouvindo. tudo Tudo sim, tudo jóia? bem? Pronto. Beleza, graças a Deus. Eu sou Osvaldo Costa. Eu estou a tentar fechar um contrato agora com a Rai Bonjour, porque eu pretendo emigrar através de estudos. E a Rai Bonjour fez-me uma proposta que eu tinha que fazer, ou seja, eu tinha que contratar um pathway. Inclusive, eu fiz um teste de simulação de nivelamento em que eu tive 8, higher, acho que é intermediate, higher, High Intermediate, level, level 8, e eu mandei para vocês. E pronto, aproveitando essa oportunidade, desculpa, eu queria saber o seguinte: eu poderia aproveitar essa oportunidade com desconto? Como é que será feito o pagamento? Ou seja, eu terei de pagar todo o curso na totalidade? Eu Se irei de for, beneficiar, porque uma vez eu não sou brasileiro, eu sou angolano, vivo em Angola. Então, esses descontos, essas bonificações, é apenas para o pessoal brasileiro que lá reside ou não necessariamente? Oi, Oswaldo. Então, vai depender muito de cada instituição. A grande maioria, como é que funciona? Eles dividem algumas promoções por destinos, tá? Então, é importante, com a consultora que está te acompanhando, checar qual é o valor direcionado para Angola, né? Porque se você tiver o passaporte brasileiro, porque como é que as escolas pedem? Quando a gente envia a matrícula do idioma, seja o presencial ou seja o online, a gente precisa enviar o passaporte digitalizado.
Então, se você tiver o passaporte brasileiro ou algum documento brasileiro, você vai ter os benefícios das promoções para brasileiros. Mas se você não tiver, precisa ser avaliado os custos direcionados a Angola, tá? Os programas online, basicamente, têm os mesmos custos para todos os países. Então, se você vai fazer o Pathway online, não se preocupa em relação a isso. Você consegue aproveitar aí, basicamente, dentro da grande maioria das instituições, os mesmos valores que funcionam para brasileiros, tá? A única coisa, Oswaldo, em relação ao pagamento, se for online, você tem que pagar o valor todo antes de começar, isso. Tá? Você ficou no nível 8, por exemplo, e vamos supor que você precisa, sei lá, de 24 semanas do Pathway para finalizar esse Pathway todo e receber o certificado de conclusão. E vamos supor que você não queira contratar essas 24 semanas agora. Você quer contratar, sei lá, 12 semanas. Ah, Camila, eu só quero contratar 12 semanas agora para ver como é que é a metodologia, ver se eu vou conseguir me adaptar bem, ver se eu vou conseguir evoluir, e depois eu contrato mais 12 semanas. Não tem problema. Você pode contratar essas 12 semanas agora, e aí você vai pagar a totalidade dessas 12 semanas para poder começar essas aulas. Quando você estiver perto de finalizar, a gente consegue ver com a escola se para finalizar o seu Pathway você vai precisar de mais 12 semanas, ou mais 8, ou mais 16. A escola vai nos informar, olha, o Oswaldo, ele fez essas 12 semanas e agora ele está no nível X. Para ele finalizar o Pathway, ele precisa, sei lá, de mais 12 semanas. A gente vai passar essa informação para você, e aí você contrata mais 12 semanas para poder finalizar seu Pathway e receber o certificado de conclusão. Então, dá para fazer dessa forma, ou se você quiser, você pode contratar já o tempo total. Mas, Camila, e lembrando uma coisa que é bem importante, se a escola mudar o valor no período que você for fazer essa extensão, você vai ter o custo do valor da atualização da sua extensão. Tá? Então, fica bem atento a isso. A gente, às vezes, sugere você a já fechar o contrato com a escola de acordo com o tempo que você precisa, para você não correr esse risco. Porque, por exemplo, às vezes você pegou uma promoção que está $110, $120 por semana. E aí, quando você foi fazer a sua extensão, está $150. Você vai pagar o valor de $150 no período da sua extensão. Tá? Então, isso é importante também para você ficar atento. Ok, até aí tá percebido. Agora, vamos lá ver uma coisa. Se durante essas 8 semanas o meu desempenho for super, haverá necessidade de dar continuidade do Pathway ou não necessariamente? Semanalmente ou de um em um período, a escola faz um exame para nivelar o meu nível de aprendizagem. Vamos supor que no segundo coisa ele supõe na aula, o Oswaldo, nota mil, você está a sair bem, está a correr bem? Há necessidade, Oswaldo, não? Então, o que eu falo sempre é o seguinte, dentro do nível que você está hoje, é muito, muito, muito difícil você terminar antes de 16 semanas, por exemplo. Por quê? Porque existem algumas regras das escolas. Então, você vai estar iniciando num nível High Intermediate. Pela escola que você deve ter, dependendo da escola que você fez o teste, você, antes de entrar no Pathway oficialmente, você vai estar dentro de uma turma de General English até você chegar no nível avançado, que é o nível de Pathway oficial. Então, pelo menos, você vai ter que estudar 4 semanas do General para você mudar para o Advanced, para uma turma de Pathway. E no Pathway, como você vai entrar no Pathway 1, você vai precisar de pelo menos 12 semanas. Então, assim, toda essa média que a gente faz é o que está na tabela das escolas. Então, você, no nível 8, vai precisar de pelo menos 20 a 24 semanas. Lila, eu consigo terminar antes? Às vezes, sim, mas não tão antes quanto às vezes a gente imagina, porque pela obrigatoriedade de você receber o certificado de Pathway, pelo teu nível, no mínimo, você vai precisar de 16 semanas, caso você tenha uma evolução muito grande. Mas eu acredito que vai ser aí em torno de 20 a 24, mesmo pelo formato de prova e pelo sistema de avaliação das escolas de idioma. Lembrando, Oswaldo, que isso é um tempo estimativo, tá bom? Exato. Então, a escola ela vai estimar de acordo com o resultado do seu teste. Mas você vai ter aula todo dia, vai desenvolver todo dia. Tem aluno que consegue finalizar antes do período estimado, tem aluno que
vai precisar de mais tempo do que o período estimado, e tem aluno que vai fazer naquele período que a escola estimou mesmo. Depende de aluno para aluno. Tem aluno que precisa repetir o nível. Às vezes entrou no nível 8, conseguiu subir para o nível 9 rapidinho, mas aí depois ficou lá no nível 9, fez, sei lá, 2 meses no nível 9, 3 meses no nível 9, porque só era para fazer um, mas não conseguiu passar na prova para subir de nível, então teve que repetir o nível. Então, acontece. Então, vai depender do desenvolvimento de cada aluno, tá bom? Ok, está percebido. Então, nesse caso, eu teria que falar com a minha consultora e ver a possibilidade de pegar, dela ver junto nesse caso, da iLike, para ver se existem promoções para Capa África, concretamente Angola. E se Isso, haver, então, a gente sentar e tentar consertar os exato. melhores modos. Exatamente. Veja, exatamente. mas provavelmente se for no formato online, você vai seguir o mesmo padrão aí que o mercado do Brasil. Mas fala com ela e, enfim, qualquer dúvida, a Rai Bonjour está aqui à disposição. Ok, muito obrigado. Imagina. Imagina. Camila, tem uma pergunta aqui da Bárbara Camargo, que é: para curso online, mesmo sendo parcelado no cartão, só inicia o curso após pagar todas as parcelas? Bárbara, o que a gente normalmente fala? Quando você paga 12 vezes sem juros no cartão, né, você fez o pagamento para a Rai Bonjour de 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O pagamento foi aprovado, a gente repassa o valor total já para a escola. Então, você já pode iniciar e para a escola, que é o mais importante, é considerado que você já está com o pagamento 100% efetuado. Tá? Então, por isso que a gente fala muito em relação a isso. Aproveitem as promoções, parcelem no cartão de crédito, porque você vai ter aquele valor garantido e você já vai poder iniciar suas aulas imediatamente. Exato. Tem mais... Eu não consigo ver as perguntas, tá, Lila? Porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo. Tem mais alguma Não, pergunta? fica tranquila. Tem uma outra pergunta, Camila, que é: eu posso mudar o meu horário de aula se eu iniciar de manhã e quiser ir para a noite? Depende, precisa verificar direto com a escola essa disponibilidade, tá? Porque toda semana eles fazem um planejamento de quantidade de alunos por sala. E geralmente, para fazer esse tipo de mudança, tem que pedir com pelo menos 2 a 3 semanas antes de você querer mudar de fato. Então, se você já está sabendo que daqui a um mês você provavelmente vai ter que mudar o teu horário, tu já fala com a escola: olha, daqui a um mês eu vou ter que mudar o horário, porque vai começar minha faculdade aqui no Brasil e eu não vou conseguir mais fazer à noite, eu tenho que fazer de manhã ou vice-versa. Então, fala com pelo menos 4 semanas de antecedência, porque eles precisam se planejar, porque eles têm uma regra onde eles não podem colocar muitos alunos na mesma sala, tá? Para ficar mais tranquilo, né? A metodologia de ensino ficar boa, né, durante o período. Então, tem escola que tem uma regra, no máximo 12 alunos por sala de aula, no máximo 15 alunos, então você precisa falar com essa antecedência para ver a disponibilidade, para ver se vai ter disponibilidade de turma para você no nível que você está, né, e no horário que você quer, tá? Então, pode mudar sim, mas precisa falar com antecedência junto à escola. Excelente. E a outra pergunta é: no inglês presencial, posso trabalhar? Então, no Canadá, não. Exatamente. Em alguns outros países você tem essa opção e a gente pode avaliar o destino dependendo. Agora, sempre lembrando que depende do tempo da duração do teu programa de idioma. Quero estudar 4 semanas, posso trabalhar? Não. Quero estudar 24 semanas, posso trabalhar? No Canadá não, mas em alguns outros países sim, você pode. Então, é importante vocês entrarem em contato com a gente para a gente avaliar aí de acordo com o objetivo e o perfil de cada um de vocês. Tá? Camila, lembrando, eu vou colocar aqui, tá? Deem uma olhada no chat. Eu estou colocando aqui o link para quem quiser agendar uma conversa com a gente, para entender melhor, enfim, para tirar dúvidas mais específicas dentro do planejamento de vocês. Podem agendar, a gente está à disposição e aproveitem as promoções do mês de novembro, porque ajuda bastante aí para reduzir o custo de investimento de vocês nessa experiência. Exato. E, gente, para quem quer vir para o Canadá fazer um programa de estudo e quer trabalhar, tem aquela opção que a gente comentou no início desse webinar, que é o programa de estudo e trabalho, que é viável para quem já tem o inglês intermediário. O aluno ele precisa fazer um teste de inglês, né, online, esse teste de inglês
da instituição que você quer estudar, e com o resultado do teste a gente já consegue ver se você tem inglês suficiente para fazer um programa de estudo-trabalho no Canadá. E tem programa de estudo-trabalho a partir de 28 semanas, se não me engano, Exatamente. né? Então vai de 28 semanas até 2 anos e pouco, sabe? Vai depender do programa. Então pode ser uma ótima porta de entrada, como a Lila falou. Então, se você tem interesse de estudar e trabalhar no Canadá, a melhor opção seria fazer um programa de Career College. Como a gente falou, tem programas na área de marketing, vendas, tecnologia, business, turismo, hospitality. Exato, exatamente. Então, assim, são várias opções. As opções que a gente tem ficam em Toronto, Vancouver e Montreal. Tá? Então, se você tem interesse de fazer um programa como esse de estudo mais trabalho, a gente pode focar no Career College, vai ser excelente para você, é uma ótima oportunidade, você vai poder trabalhar 20 horas por semana enquanto você estuda, e você vai ter o período do co-op, que é o estágio, né, onde você vai poder trabalhar dentro da área do seu curso em período full-time. Tá? Então, vai ser uma excelente porta de entrada, tá? Para você adquirir experiência de trabalho no Canadá, e se de repente você quiser continuar no país, né, você pode até, de repente, se qualificar para algum processo de imigração, caso exista. E só respondendo aqui a pergunta do Oswaldo, como angolano, também posso pegar esse parcelamento no cartão? Não, Oswaldo, a não ser que você tenha um cartão de crédito brasileiro, porque esse parcelamento é autorizado pelo mercado brasileiro. O sistema brasileiro, na verdade, não é nem só o sistema da Rai Bom Jour ou o sistema da escola de idioma, é um sistema específico no Brasil. Eu acho que a gente já não tem mais nenhuma pergunta. Alguém mais tem alguma dúvida? Lila, eu lembro de uma pergunta de alguém que falou no Instagram sobre o tempo de processamento do visto Isso, do excelente. visto de turismo do Canadá, que está muito demorado, né? Muita gente está falando isso, que estava um tempo, eles foram e conseguiram aumentar o tempo de processamento do visto de turismo, agora parece que está 370, né? 377 Um ano, né? dias, Exatamente, o processo de visto de turista, mas é o que eu falo para todo mundo, tem solução. Então, vocês podem, ao invés de aplicar para o visto de turista canadense, aplicar para um visto de estudos canadense. Se você tiver um visto americano válido, você pode pedir o ETA, que é o visto canadense eletrônico para o Brasil, ou se não tiver o visto americano, não quiser aplicar para um visto de estudos, a gente consegue avaliar outros países que não precisa de visto para a gente poder tirar aí o intercâmbio de vocês do papel e, enfim, antecipar todo esse processo, caso você queira vir para o Canadá no começo do ano que vem, ou caso você queira, na verdade, fazer um curso de idioma no começo do ano que vem ou até no meio do ano que vem, e se o processo para o Canadá estiver muito lento, a gente pode, com certeza, avaliar alguns outros países. Exatamente. Lembrando que vocês podem tirar o ETA, como a Lila falou, que é a autorização eletrônica de viagem, né? Então, quem tem um visto americano válido ou teve um visto canadense nos últimos 10 anos, se qualifica, né, para aplicar para esse ETA. Esse ETA é a autorização eletrônica de viagem, então você pode entrar via aérea no Canadá e fazer um intercâmbio de até 6 meses aqui com essa autorização eletrônica. Essa autorização sai muito rápido, se eu não me engano, em até 24 horas sai. Exatamente. Você faz online, custa $7 canadenses somente, tá? Mas infelizmente, só quem pode tirar esse ETA, né, aplicar para essa autorização eletrônica de viagem, é quem tem um visto americano válido ou já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, tá? Exato. E para finalizar, vou responder aqui a pergunta do Oswaldo com o PF da AILA, que será possível matricular em outra instituição de ensino. A AILA que tem parceria aí com uma média de 90% das instituições no Canadá. Então, se o teu objetivo é fazer college ou universidade, sim, através da AILA que você vai ter aí um leque de opções para escolher de estudo superior aqui no Canadá, em qualquer cidade, enfim, em todas as províncias praticamente, né? Exato, exatamente. Né? E além da AILA, que, né, as escolas que a gente ofereceu a aula experimental ontem, né, a ESC, né, a English School of Canada, tem parceria com várias instituições de ensino no Canadá também. A Quest também tem exato. Ótimas... A ATPAL para colleges em francês e em exato, a gente fala muito aqui de inglês, né, mas a ATPAL oferece curso de francês também, né, a ATPAL fica em Montreal, então eles têm
salas na língua inglesa e também tem na língua francesa. Eu estou atendendo uma família, por exemplo, que a filha já tem inglês super fluente e os pais não têm inglês fluente, têm inglês básico. Então, eles vão estudar em Montreal, onde a filha que já tem inglês fluente vai estudar francês e os pais vão estudar inglês, né? Então, vão todos estudar na mesma escola, mas a filha vai entrar na turma de francês e os pais na turma de inglês, né? Então, existe essa opção de você fazer um intercâmbio em família, né? Pai, mãe, filho, então, ou irmãos, né? Então, se você quiser mandar seus filhos para o Canadá para fazer programa de intercâmbio, existe essa opção também. E em Montreal, tem essa alternativa de você fazer aula tanto na língua inglesa como aula na língua francesa. Exatamente. E, Osvaldo, o nível de pathway que você precisa atingir vai de acordo com a instituição que você for fazer o teu curso superior, tá? Então, o ideal é checar com a tua consultora as opções de college que você está avaliando para saber em qual nível de pathway você tem que chegar. Exatamente. Eu acho que é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês aqui durante esse período. Como eu falei no início, tudo isso está sendo gravado, a gente vai subir lá no YouTube. Então, se você teve algum amigo que se inscreveu e não conseguiu participar, é só compartilhar o link desse webinar com o seu amigo para ele saber também sobre todas as promoções desse mês de novembro, tá bom? Exatamente. E aqui no nosso chat, a gente está com um e-mail, caso você tenha alguma dúvida, tem o link para agendamento, se quiserem conversar com a gente e tirar algumas outras dúvidas. Enfim, o que precisarem, a Raibonju está aqui à disposição. É isso aí, gente. Muito obrigada e tenham um ótimo dia. E bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.